Bem-vindos a todos nesse maravilhoso evento aí do Rio Info 2020. Primeiramente, agradecer à direção do evento por essa oportunidade da construção desse painel, onde nós falaremos sobre propriedade intelectual. Estamos aqui, meu nome é Pedro Leão Bispo, representando também aqui o nosso sistema de aconselhamento, conselheiros empresariais, estruturado para atender as empresas voltadas para as necessidades de gestão. E hoje, falando sobre propriedade intelectual, para que nós possamos aqui, de alguma forma, contribuir para uma dessas muitas angústias que permeiam esse segmento de tecnologia da informação. Comigo aqui também estará dois outros integrantes dos conselheiros empresariais, o Anderson Freire, experiência de mais de 20 anos em gestão e administração, com foco voltado fundamentalmente para a eficácia de processos de gestão, ligados também na sua experiência em gestão de recuperação empresarial, também com foco em mediação, e o nosso outro conselheiro, Ricardo Pim, esse profissional da área de propriedade intelectual, com experiência de mais de 30 anos, advogado, militante nessa área, ex-presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, com experiência internacional nesse segmento, que vai estar aqui nos ajudando a abordar essa importantíssima questão voltada para todo o segmento de tecnologia, que é um grande criador de ferramentas e instrumentos. Ricardo Pim, queria te passar a palavra para você fazer aí a primeira abordagem para os nossos integrantes aqui da Rio Info. Obrigado, Pedro. Obrigado, Anderson. Olá a todos vocês. Já fazendo uma correção, Pedro, que eu fui presidente da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, que são duas associações bastante fortes, a dos agentes, a ABAP é a mais antiga, eu fui presidente até o final do ano passado. Mas eu também queria agradecer aqui a organização do Rio Info pela oportunidade de estarmos aqui hoje falando um pouco de propriedade intelectual, que é mais conhecido como marcas e patentes, e que talvez na área de tecnologia as pessoas ainda tenham alguma dúvida com relação a como que a propriedade intelectual, como os direitos de propriedade intelectual podem proteger ou trabalhar a favor das empresas nesse segmento de tecnologia. A gente precisa, antes de mais nada, fazer um esclarecimento de que a propriedade intelectual é um direito excludente, né? Então, quando você tem uma marca, na verdade, você tem o direito de usar a sua marca registrada e impedir que terceiros concorrentes seus, né, e às vezes nem no exato segmento, mas em segmentos similares ou relativos de negócio, não use a sua marca ou não use uma marca muito parecida. As patentes de invenção é a mesma coisa, é um direito excludente. Se você tem uma patente, ninguém mais pode explorar o objeto daquela patente. E o programa de computador, o software, de maneira geral, também é a mesma coisa. O direito é o direito de propriedade industrial, é o direito do inventor, do criador, do titular do direito de explorar esse direito no mercado com exclusividade. A gente tem ainda como eu vou dizer assim, uma posição ainda meio romântica com relação aos direitos de propriedade intelectual protegidos pelo direito de autor, né, como as músicas, as obras literárias, né, os filmes, as óperas, enfim, as obras gráficas, plásticas. A gente ainda tem um sentimento um pouco romantizado, que é uma exteriorização do espírito humano. E de fato é. Mas a gente não pode negar também que é uma indústria, né? Você tem a indústria cinematográfica, inclusive se fala indústria cinematográfica, indústria fonográfica, e essa indústria é baseada no direito de exclusão. Eu posso usar o que eu criei, ou aquele que eu autorizar pode usar o que eu criei. E esse conceito se aplica também nessa área de tecnologia. Todo programa de computador ele tem um código-fonte, ele tem uma proteção por trás dele, né? Algo que pode ser protegido. Todo aplicativo, né, tem um código-fonte também por trás dele, tem um programa, né? Então, esse programa, esse código-fonte, né, que é essa expressão
é o desenho, é a construção desse programa, desse aplicativo, ele pode ser protegido, né? E eu não sei se a gente já quer fazer alguma pergunta, fazer algum debate, mas a gente... E as marcas, todos os softwares, eles têm marca também, né? Então, você, quando tem um produto no mercado, se é um produto de hardware, ele pode ter a patente de invenção daquele hardware, daquele produto, como é que eu vou dizer, tangível, né? Você pode ter a proteção do modelo de utilidade, muitas vezes, do desenho industrial, muitas vezes, daquele produto. Pode ter também a proteção da marca do produto. A marca do produto, às vezes, é muito importante. Hoje, ninguém discute que a marca, por exemplo, Excel é uma marca valiosa, né? Para um programa que, no final das contas, é um programa de planilha, né? De planilha eletrônica. Existem vários outros. O Word, por exemplo, que é uma marca bastante conhecida, uma marca certamente muito valorizada, na verdade, é a marca de um programa que é um editor de texto. Então, quantos editores de texto a gente conhece, né? Então, as marcas também ajudam a fazer essa exclusão do mercado, né? Afastar a concorrência, e elas dão uma mais-valia para o seu produto, né? Então, é muito importante que os empresários, as pessoas envolvidas nessas atividades de criação, né, e de criação de novos negócios, elas entendam bem, compreendam bem como podem fazer essa proteção, porque existem vários elementos que podem ser protegidos, né, mesmo onde a gente acha que talvez não tenha proteção nenhuma. Muito bom, Ricardo. Já em nome do Conselheiros Empresariais, agradecemos essa oportunidade, a Rio Info, né, por abrir essa oportunidade para todos os participantes poderem interagir, ter acesso a esse conteúdo. E, Ricardo, a gente, ao longo da semana, preparando para esse debate, preparando para essa conversa, e contactamos algumas empresas, contactamos alguns apaixonados por tecnologia, e um assunto que tem cercado muito a todos os profissionais que trabalham com startup, que trabalham com a inovação, com os hubs, né? Os hackathons, que são muito conhecidos e popularizaram para poder buscar soluções para as empresas. E sempre surge uma dúvida, o aplicativo, né? Da onde sai a proteção para esse aplicativo? A gente tem hoje aplicativos que são clonados, né? Então a gente vê uma funcionalidade, popularmente a gente teve muito conhecido e que ajudou a popularizar os aplicativos de transporte urbano, né? Então eu queria ouvir um pouco de você e também poder contribuir para os empresários que vão participar desse evento e para os desenvolvedores, o que eles devem fazer para se proteger ou para cuidar das suas criações relacionadas aos aplicativos? É uma boa questão, Anderson. Os aplicativos, na verdade, eles são programas de computador, né? Você escreve o programa de computador como você escreve um livro em várias linguagens diferentes. É a mesma coisa. Uma obra literária, você pode ter ela escrita em inglês, você pode ter ela escrita em português, você pode ter ela escrita em espanhol. Você não protege a linguagem em si, né? Você não está protegendo o idioma, mas você protege a maneira em que você exterioriza aquela obra. E isso acontece com os aplicativos, isso acontece com os programas de computador. Então, não independentemente da linguagem que esse aplicativo está escrito, o aplicativo, o código-fonte do aplicativo, o código-fonte do programa de computador, ele pode ser protegido. E ele é interessante que o Brasil adotou um sistema de proteção do programa de computador, dos aplicativos, vamos chamar assim, similar ao sistema de proteção do direito autoral, das obras literárias, por exemplo. Então, a própria lei de software, a lei brasileira, ela remete à proteção do direito autoral. E o que se protege ali é a literalidade. Então, não é a função do programa. Então, você pode ter várias planilhas, né? Você pode ter vários programas que fazem planilhas. Você pode ter vários programas que fazem editores de texto. Você pode ter vários programas, né, Pedro, que fazem gestão
de ativos, né, programas de registro de contabilidade, a funcionalidade ela não é necessariamente protegida, ou não é protegida por essa forma de proteção. Como no livro, o tema do livro, o mote do livro, ele não é protegido, né? O que é protegido é a maneira em que aquela ideia do autor se materializa. Isso acontece no programa de computador. E é a literalidade. O que é protegido é o código-fonte. É a maneira como o código-fonte é protegido. E no Brasil adotou um sistema, como eu já disse, análogo ao sistema do direito autoral, e ele, por ser análogo ao sistema do direito autoral, ele independe de registro. Então, é considerado o titular do direito sobre um programa de computador, sobre um aplicativo, aquele que divulga primeiro, aquele que publica primeiro aquela obra e que se identifica como autor. Agora, pode ser feito registro desses programas de computador, desses aplicativos, pode ser requerido registro e feito registro. No Brasil, esse registro é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E como é que é feito isso? É apresentado o código-fonte num CD, você pode apresentar ainda outra literatura que esclareça a atividade, as funções que o seu programa executa. Você pode, por exemplo, você tem lá um aplicativo, você tem um material de divulgação, né? E diz como é que ele funciona, reproduz algumas telas. Esse design do programa não vai estar protegido pelo registro do programa de computador no INPI, vai estar protegido o código-fonte, né? Mas você pode apresentar todo esse material e como a transcrição do código-fonte em CD, ou mesmo, antigamente era até a transcrição em papel. Você pode apresentar isso no INPI. E qual é a vantagem? A vantagem é que no momento que você achar que alguém está copiando literalmente o seu programa, né? Então ali é copiando todas as linhas de comando, e aí é um pouquinho, não é às vezes não necessariamente na mesma ordem, mas depende dos trechos, as quantidades de linha que são do código-fonte que são copiadas, são reproduzidas, você vai ter uma violação. E quando você tiver essa violação que você entrar com uma ação para se proteger, o INPI vai fornecer esse código-fonte que está guardado lá para o juízo poder fazer uma perícia e comparar realmente o código-fonte do programa que você acredita que esteja copiando o seu e o seu programa como está depositado lá no INPI. E é muito utilizado também, pode ser muito utilizado como uma forma, isso eu acho muito interessante, eu acho isso muito pouco explorado no Brasil. Ele pode ser usado, esse registro, como um depósito de escrow, um depósito de garantia. Então, é aquilo, se eu tenho um programa, eu desenvolvo um programa, mas eu mantenho a titularidade sobre o código-fonte desse programa, mas eu desenvolvi isso para você, você vai basear toda a sua empresa, toda a atividade da sua empresa nesse software, nesse programa, nesse aplicativo, e você não vai ter acesso ao código-fonte, você vai ficar preso à minha empresa para fazer essa manutenção, para fazer as alterações desse programa, para te dar uma garantia que quando se houver algum problema com a minha empresa, eu falir, desaparecer, sumir do mercado, como é que você fica? Então, esse programa registrado no INPI, ele pode servir como uma garantia de que mesmo que a minha empresa, que é fornecedora do programa, fornecedora do aplicativo, ela sofra um revés e ela desapareça, eu coloco no contrato que isso acontecendo, você vai poder requerer, solicitar o INPI que te dê esse código-fonte para que você possa continuar mantendo as suas atividades. E isso é muito mais barato do que guardar o programa vivo em empresas como, por exemplo, a Iron Mountain, né, que faz essa guarda do programa vivo e tal. Você pode fazer isso através desse depósito do INPI. Eu acho muito interessante, muito válido. Mas o programa de computador, o aplicativo, ele não depende desse registro para ter proteção. Ele é protegido a partir do momento que ele é divulgado. Mas esse registro é bastante interessante de ser feito.
Ricardo, você está fazendo uma colocação aí, você me deixa só te interromper, Claro. que talvez aqui a princípio, né, já extrapolando um pouco até a própria questão do direito de propriedade intelectual, isso que você falou agora, do código-fonte está lá registrado no INPI, e isso dá uma segurança muito maior para aquele que comprou o software. E eu fico imaginando, Anderson, isso sendo colocado como um argumento de venda, inclusive. Olha, compra o meu produto, porque o meu produto está registrado, ele está garantido. Se acontecer alguma descontinuidade, você tem como manter a tua empresa funcionando. Ricardo, eu realmente não conhecia isso e acho que como argumento de venda, isso é explorado a nível mínimo. E eu acho que essa já passa a ser, Anderson, uma dica aí para quem trabalha com esse setor de tecnologia, de uma forma de conduzir até o processo de comercialização, porque para mim, na minha opinião, pelo menos, eu queria que você falasse um pouco, Anderson, isso é um diferencial proposto pelo registro adequado da propriedade intelectual de quem cria. O que você acha, Anderson? Esse é um ponto bem importante, Pedro, porque as empresas de tecnologia elas têm como base, geralmente, a utilização de profissionais muito qualificados que têm uma ideia, que conseguiram transformar um processo, que conseguiram otimizar alguma coisa e uma forma de fazer. E muitas das vezes esses profissionais eles não têm uma boa abordagem ou não têm a melhor abordagem dos seus processos de venda. Ele entende que a ideia dele que foi criada se aplica a uma empresa, mas a empresa, né, e aí olhando aqui, né, como um tomador de decisão, como um comprador, esse ponto é muito importante, porque qual é a garantia, né? A gente está dizendo qual é o lastro, né, quando a gente vai aí para o mundo empresarial. Que lastro eu tenho do investimento, do aporte que eu estou fazendo nesse desenvolvimento? E o Ricardo trouxe um ponto aqui que também, Ricardo, nada como estar como especialista, como um notório da área, para nos trazer essas informações, porque isso é um ponto divisor de águas para quem aporta investimento, para quem está adquirindo uma solução para a sua empresa. Porque você imagina uma empresa hoje de serviços, onde seu principal ativo são as informações. E essas informações estão inseridas em um sistema. Onde as minhas informações vão estar e quem está cuidando dessas informações, que garantia eu tenho de lastro, de confiabilidade, de continuidade, né, de perpetuidade da empresa. Então, isso é um ponto muito bom aqui para discussão e para acalorar o nosso debate, Ricardo, porque, inclusive, eu queria que agora você detalhasse um pouco mais como é que a empresa, olhando pelo lado do tomador, como se você estivesse assessorando uma empresa compradora, que medidas ela deve tomar do ponto de vista da propriedade, né, e da proteção, para que ela garanta esse direito e para que ela tenha acesso, porque esse ponto que você fez foi muito importante, onde eu guardo isso, porque como é que eu, empresa, numa eventual descontinuidade, numa eventual briga entre os sócios, a dissolução de uma sociedade, como é que eu consigo acessar aquele desenvolvimento que estava sendo feito do meu negócio? Isso você também abordou um ponto aí, Anderson, muito interessante, que você falou aí de briga de sócio, né? Como eu disse, o registro ele não é obrigado a ser feito, mas quando você faz o registro, você já esclarece essas questões todas. Até porque a autoria do programa é uma coisa, a titularidade do direito sobre o programa é outra coisa. Então, eu posso ter lá no meu programa, nós desenvolvemos esse programa dentro da nossa empresa. Eu, você e Pedro temos uma empresa, desenvolvemos o programa lá dentro, mas o programador, o criador foi você. Mas o direito de explorar esse programa, de comercializar, é da nossa empresa. Isso já vai estar resolvido no pedido no registro, no pedido de registro. Quando o requerimento de registro é apresentado no INPI, eu já indico quem é o criador do programa e quem é o titular do direito de explorar o programa. Voltando lá no começo, quando eu disse que a característica dos direitos de propriedade industrial é esse direito de exclusividade que exclui, né, a concorrência. Então, o autor é um, o criador é um, o explorador, o titular do direito de explorar
é outra, é uma empresa, e isso já fica resolvido. Então, amanhã a gente tem um problema, e a gente vai separar a empresa, vai quebrar a empresa, tá? Não vai ter aquilo lá, mas quem foi que fez o programa, quem é que é dono quem é titular do direito do programa, isso já vai estar definido lá. Outra coisa também é interessante, não é obrigatório fazer o registro, como eu disse, não é como o direito autoral, você não precisa fazer, requerer o registro, mas você requerendo o registro, você já resolve essas situações, e um direito de propriedade intelectual bem protegido, ele é uma garantia até para investidor, né? Se o investidor aparece, olha, eu quero botar dinheiro na sua empresa, nesse desenvolvimento que vocês estão fazendo, tá? Mas qual é a garantia que eu tenho que ninguém vai copiar, que ninguém vai fazer exatamente a mesma coisa? A funcionalidade pode ter. A gente fala de funcionalidades e a gente sempre dá os exemplos dos programas mais comuns, como eu falo, editor de texto, planilha. Esses são programas muito conhecidos, mas se é um aplicativo bem inovador, ainda que um concorrente possa criar um outro aplicativo com as mesmas funcionalidades, ele vai levar um tempo para chegar lá, né? E esse tempo que ele vai levar é o tempo que eu vou ter para recuperar o meu investimento, né? Isso, às vezes, para o desenvolvedor, pessoa física, isso não diz muito, mas para o investidor que botou dinheiro, isso diz muito, né? Porque se eu vou, olha, vamos desenvolver esse aplicativo. Um concorrente vai conseguir desenvolver um aplicativo com a mesma funcionalidade, sem copiar. Mas quanto tempo ele vai levar para fazer isso? Vai levar para fazer 1 ano, 2 anos. Às vezes 1 ano, 2 anos já está até obsoleta a tecnologia, não é isso? Na área. Mas é aquela história. Eu tive, então, 1 ano, 2 anos para recuperar. Então, vale a pena, sim, fazer o registro. Uma outra mito que tem desse na área, por isso que lá, quando eu comecei a falar das linguagens de programação, né, dos idiomas, comparando com os idiomas do livro, é que tem muita gente que acha, mas eu desenvolvi o programa na linguagem que é da Microsoft. Sim, o idioma do programa foi desenvolvido pela Microsoft, ou por uma outra empresa de informática, né, por uma outra empresa de computação. Mas o programa, quem desenvolveu fui eu. Então, é aquilo. Quem criou a língua portuguesa, né? Não sei, a gente não sabe. Foi alguém em algum momento, ela foi criada. Mas quem criou o livro fui eu, que usei os recursos da língua portuguesa. Então, tem muita gente que acha, não, mas eu desenvolvi um aplicativo usando lá o programa que está lá no site da Apple, né? Então, eu não tenho como proteger isso. Não é bem assim. Tem como proteger, sim, às vezes, né? Então, é bem interessante o que você falou desse ponto de vista, desse aspecto, né? De que é uma garantia para investimento também. Isso é pouco visto também no Brasil. Ricardo, essa construção toda de proteção é muito importante. Você está dando um foco que nós já estamos falando aqui da proteção de quem desenvolve o software, da proteção para quem compra o software, da proteção, agora você falou, de quem está investindo no software. Sim. Eu acho que eu queria colocar aqui para o nosso público que está assistindo esse painel, é exatamente, talvez, olhar para esse foco dessa visão totalitária que um simples registro, simples na situação de que é um processo, ele é simples. Quanta coisa, além de garantir propriedade, ele produz argumento de venda, ou seja, o comprador mais tranquilo, e promove ainda um mote para captação de recursos, que também é muito comum nas empresas de tecnologia, precisar do investidor. Então, além disso, né, e aí falando de investidor, falando de produção de software, nessa pesquisa que nós fizemos aí para preparar o painel, nós sofremos aqui um verdadeiro bombardeio dos produtores de games. Né? Então, não é trocadilho, não, mas eles bombardearam. E eu tenho uma pergunta, pinga-fogo para o Ricardo sobre esse assunto, hein, Pedro? Então, cara, vamos ver se a gente junta, Anderson, para a gente agora vai encurralar o Ricardo, porque o pessoal dos jogos literalmente bombardeou. Eles querem saber um monte de coisas, Ricardo. Por exemplo, o cenário que eu crio o jogo, se ele tiver uma proteção, tiver um símbolo, por exemplo, um estádio de futebol, enfim,
tudo aquilo que cerca a criação, e olha que estamos falando aí de um potencial criativo quase que ilimitado, que a gente vê de coisas nesses jogos, é fantástico, mas quais os cuidados que ele tem que ter na hora de criar um cenário, na hora de empunhar uma determinada ferramenta? Eles falaram, gente, mas eu crio porque eu pego daqui, eu pego dali, eu acho legal. Como é que é isso, Ricardo? Esse game está agitado. Pedro, isso é muito complicado. É muito complicado e eu vou te dizer por quê. As obras arquitetônicas, elas são protegidas por direito autoral também. Então, você tem essa situação. Vamos falar de um jogo. Fiz um jogo de futebol, né? Quero fazer esse jogo na Arena Corinthians. Será que eu posso fazer? Mas é o estádio, mas os estádios hoje já estão vendendo o direito, né, os naming rights, já estão vendendo os direitos de nomeação, as obras arquitetônicas elas têm proteção, a lei de direito autoral que diz que as obras protegidas por direito autoral que estão expostas em logradouros públicos permanentemente, elas podem ser copiadas, podem ser reproduzidas em vídeos, em fotos, mas vocês sabem que em Nova York, se você reproduzir a figura da Estátua da Liberdade, a Prefeitura de Nova York te cobra uma taxa, né? E aqui em Niterói, o MAC, volta e meia, o MAC, que é do Niemeyer, é uma obra arquitetônica do Niemeyer, volta e meia é reproduzido em propaganda, não sei se estão pagando alguma coisa para a Prefeitura de Niterói. O Cristo Redentor, né, normalmente não se paga nada, a Arquidiocese do Rio de Janeiro não cobra nada, ela só não gosta, não permite, não gosta quando a utilização é contrária aos ensinamentos cristãos católicos, né? Então, ela faz com que, mas normalmente, quando é para divulgar a cidade, essas coisas, ela não faz nenhuma objeção. Mas é interessante porque eu já conversei com o pessoal da Arquidiocese do Rio de Janeiro, até investigando uma questão da criação da Estátua do Cristo Redentor, e eu até falei isso, olha, mas é uma obra que está permanentemente no logradouro público, né? Aí o advogado da Arquidiocese me disse, não, doutor, porque aquele logradouro ali não é público, aquilo é uma estrada particular. E aí, como é que fica? Você pode ver, mas não está no logradouro público, e a lei fala que é aquilo que está permanentemente no logradouro público. Então, é complicado. Então, se você vai fazer um jogo... Eu já tive uma consulta de um cliente estrangeiro há muitos anos, que ele queria fazer ele estava fazendo um game de corrida de automóvel utilizando um percurso na cidade do Rio de Janeiro. E eu peguei um motorista e fomos fazendo o percurso que ele queria na cidade do Rio de Janeiro para a gente poder verificar o que a gente via, né? E se podia reproduzir isso, se não podia reproduzir aquilo. Quer dizer, alguns prédios que não são significativos podem até ser reproduzidos, mas talvez o Copacabana Palace não devesse ser reproduzido, porque é um prédio muito característico, né? E a outra questão é, nos estádios de futebol, além do próprio estádio de futebol, que você deve ter a autorização, se fosse um desenvolvedor, eu procuraria ter a autorização do dono do estádio, da empresa que dá nome ao estádio também. Além disso, você tem aquelas placas, né, de propaganda no estádio. Então, você vai reproduzir uma propaganda, por exemplo, da Coca-Cola, sem a Coca-Cola querer, sem a Coca-Cola te pagar. Você não deve fazer isso, né? Então, é bem complicado. O pessoal vai desenvolvendo, aí talvez é melhor criar um estádio novo, uma cidade nova, uma rua nova. É aí que tem o pinga-fogo. Tem um jogo muito famoso, eu não sou tão adepto de jogo, mas a gente tem filhos, tem enteados, tem filhos dos amigos, amigos dos filhos, né? E tem um jogo que ficou muito popular, né? Um jogo que veio dos Estados Unidos, que ele reproduziu o território americano com outros nomes, né?
Né, que usou as cidades com outros nomes, no ponto de características. E eu acho que isso é um ponto importante para você discutir, porque nós temos, dentro da nossa plateia hoje, desse evento, muitos jovens, muitos empreendedores que são, assim, que a gente bate palma para essa galera nova que está chegando, que vem trazendo uma inovação, colocando o país em outro patamar, vem proporcionando um intercâmbio com outras culturas, com outros países, né? O Brasil tem muito ainda a desenvolver na parte de desenvolvimento, mas a gente tem casos recentes, inclusive, recentemente, agora tivemos o primeiro unicórnio brasileiro, né? Listado dentre empresas que foram nascidas aqui. E esse ponto do jogo, eu acho que é um ponto importante, porque são estatísticas enormes. O jogo ele saiu do console, o jogo agora ele é online, ele é disponibilizado na rede, ele é disponibilizado com áudio. Então, eu quero trazer um ponto aqui que é um pinga-fogo. Como é que eu trabalho agora, né? A gente criou aí outras profissões que começaram a pegar um determinado contexto, um determinado produto e começam a comentar sobre esse produto, né? Então, você tem aí, e ainda fazem o seguinte, publicam isso em redes de divulgação e são monetizados por isso. Como é que fica essa proteção? Por que eu quero pegar? Porque isso é um tripé aqui que envolve eu, que sou empresa, que posso ter a minha solução, o meu jogo desenvolvido, ou o meu produto desenvolvido. Alguém se apropria do que eu produzi e faz comentário, bota isso disponibilizado. Como é que você entende aí? E eu acho que isso é um ponto importante para quem está participando desse painel. Olha, vamos lá. Você também me lembrou, Anderson, de alguma coisa que eu devo falar. Eu falei muito do programa de computador, do aplicativo, e um jogo, um game não é nada mais do que um programa de computador ou um aplicativo. Perfeito. Então, não é só o código-fonte que é protegido, os personagens do jogo são protegidos, assim como os ícones de um programa de computador, de um Word, de um Microsoft, do Windows. Os ícones também, os desenhos dos ícones também são protegidos, as telas, eventualmente, elas são protegidas também. E nos games isso vai longe, porque nos games os personagens acabam virando marcas registradas, acabam virando material, propriedade para merchandising, para licenciamento. Por exemplo, tem o Mario, né? O Mario da Nintendo. A Nintendo, inclusive, ela policia, ela fiscaliza na internet, inclusive, o uso das músicas, das melodias do jogo do Mario. Se você colocar isso alguma coisa desse, aquele barulhinho das moedinhas, se você colocar no YouTube, daqui a pouco ela vai lá e faz o takedown, ela te tira do YouTube porque você usou a melodia que é característica do jogo. E como o Mario tem o Sonic, tem vários outros personagens, aí eu já estou falando, eu já sou mais antigo, deve ter personagens mais novos, meus filhos já estão grandes e eu já não vejo videogame com eles. Mas esses personagens eles podem ser protegidos. Aqueles games que têm o roteiro, que são os RPGs, que têm uma história, aquela não como é que eu vou dizer, não o tema do RPG, mas a história que você conta no jogo, né? Se ela tem uma literalidade, ela não pode ser copiada, né? Se tem diálogos entre os personagens, você tem o Zelda, por exemplo, tem os personagens do Zelda, tem o mundo dos personagens do Zelda e tem os diálogos entre eles. Esses diálogos eles não podem ser reproduzidos. E tem mais, tem as músicas. Né? Que músicas que você vai usar no seu programa? Você não pode pegar uma música de um autor sem a autorização dele e colocar num programa. Então, eu vou fazer um videogame, por exemplo, esse que eu estava falando da corrida na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu vou lá, e como é cidade do Rio de Janeiro, eu vou colocar lá uma música de bossa nova, né? Uma música do Tom Jobim. Não posso fazer isso. Né? Mas não tem ninguém cantando, mas tem a melodia, tem a música, não pode fazer, tem que ter autorização. Então, e isso tudo é muito complicado. Você estava falando dessa questão
dos YouTubers. Ontem eu estava vendo um YouTuber que é um cara fantástico, um músico fantástico, é o Rick Beato. E ele estava reclamando, e ele faz assim, as 20 melhores músicas de rock and roll com abertura de bateria, as 20 melhores aberturas de baixo de músicas de rock and roll, as 20 melhores... mas o programa dele, volta e meia, ele evita determinados artistas, ele evita colocar músicas de determinadas bandas, de determinados conjuntos, porque são notórios bloqueadores da internet. Então, um notório bloqueador da internet é o Hotel Califórnia do Eagles. Se você botar isso num vídeo seu e colocar no YouTube, você vai ser tirado. Outro famoso bloqueador de internet, Roberto Carlos, qualquer música. Uma vez, para você ter uma ideia, nós botamos uma reunião do Rotary Club de Niterói que tocou a música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. No dia seguinte, a reunião já tinha sido bloqueada no YouTube, porque tinha a música do Roberto Carlos. Então, isso é muito complicado, né? Essa discussão é muito complicada. E o Rick Beato estava exatamente ouvindo isso ontem, e ele fez um programa inteiro falando. E o canal dele não é monetizado. Então, na verdade, ele não ganha nada. Ele ganha no site dele, que ele vende o livro, ele ensina, né? Ele ensina a tocar guitarra, ele ensina a tocar os instrumentos. Então, lá no site dele, ele vende o manual. Mas no canal do YouTube é para ele fazer, eu acho até que uma resenha válida. Ele não está ganhando nada. E ele não reproduz nem os vídeos das bandas. Ele toca as músicas da banda. Ou quando não é ele sozinho, é ele com outros músicos, né, que fazem o programa. E ainda assim ele enfrenta o problema. Então é complicado. O que você vai falar com a garotada vai dizer, olha, esse direito atrapalha, porque bloqueia a criatividade, ele não deixa eu fazer o que eu quero, não deixa eu me expandir criativamente. Agora, é aquela história, não deixa que eu me expanda criativamente. Agora, a hora que você se expandir criativamente dentro daquilo que eu criei, aí vamos ver o que eu vou achar, né? Então, nossos amigos gamers tinham razão de estar tão preocupados, né, Ricardo? Realmente, os cuidados são muito grandes, mas esses cuidados, além dos gamers, que foi aqui realmente quem mais solicitou esse tipo de orientação, e com certeza já ficou bem mais claro essa preocupação, essa ordenação, não vamos nem chamar de preocupação, porque faz parte do processo de regularização de uma criação como outra qualquer. E nesse bojo, eu vou voltar um pouquinho agora, já que o pessoal dos gamers aí já pelo menos já deve ter ficado mais calmo, ou não. Vamos voltar um pouquinho para a área de gestão, Ricardo. A questão, por exemplo, como você já falou, da linguagem, do tipo da forma como foi escrita, surgiu também aqui, vindo de empresários do setor de tecnologia, uma questão interessante. Por exemplo, controle de estoque. Isso vai aparecer em 100% dos softwares de gestão, dos ERPs, do mais simples ao mais sofisticado. E não tem jeito, o controle de estoque é controle de estoque, saldo inicial, o que sai e o saldo final. A questão que eles têm colocado, claro, aí você já esclareceu que a fonte, a linguagem, isso tudo é protegido, mas foi colocada aqui uma questão relacionada ao seguinte: eu faço um software lá de controle de estoque para um comércio, por exemplo. Ok, um comércio varejista, loja de brinquedo, não importa. Mas eu também desenvolvo um software de controle de estoque para uma clínica de vacinas, por exemplo. Ela precisa controlar as vacinas com até um rigor próximo ao de um varejo, que tem data de validade. Esses registros de propriedade se dão no mesmo lugar, no mesmo canal, na mesma rúbrica, ou tem alguma diferença por essa segmentação? Não, diferença pela segmentação não tem, no sentido de que, quando você pede o registro de um programa de computador, no Brasil, você pede no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O que eles usam, na verdade, é uma classificação exatamente com, como é que eu vou dizer, a destinação, a utilização, o segmento daquele programa. Então,
um programa que se dedica a controle de estoque, provavelmente ele vai ter uma classificação que ele diz que é para um controle de estoque, e vai ter uma subclasse que vai dizer, mas é um controle de estoque de hospital, é um controle de estoque de hotel, é um controle de estoque de restaurante. Mas é um mecanismo mais administrativo, até para facilitar a organização do órgão registral, que no caso é o INPI, mas é sempre no mesmo local. Agora, uma questão que eu acho, Pedro, quando você fala, mas controle de estoque vai ser sempre controle de estoque. Então, uma preocupação que quem desenvolve deve ter controle de estoque, a funcionalidade é a mesma, a funcionalidade é controlar o estoque, e você pode acrescentar algumas mais-valias, alguma, como é que eu vou dizer, faz uma interface com um programa financeiro, faz uma interface com um programa de Client Relationship Management, você pode fazer esse relacionamento. Pedido automático, pedido automático, aí você tem essas funcionalidades que te trazem algum benefício. Agora, porque é possível desenvolver, não quer dizer que você possa copiar, né? É aquela história, quando a internet estourou aqui no Brasil, e até hoje a gente ainda tem muito essa ideia, tá na internet, eu posso copiar. Entendeu? Então, amanhã, esse vídeo nosso vai parar na internet, alguém vai achar que não, eu posso reproduzir esse vídeo lá, posso até fazer uma... né? E aí vai fazer assim, eu vou reproduzir esse vídeo lá com o Ricardo botar... Vai pro TikTok, lá, né? TikTok, ele faz a... não, mas aí é paródia, eu estou fazendo uma brincadeira. Não é bem assim que funciona, né? Porque além do direito autoral, além da propriedade intelectual, a gente ainda tem uma coisa que as pessoas confundem também, que é o direito da personalidade, que não tem nada a ver com isso, mas é tão protegido quanto. Ninguém pode usar a minha imagem sem a minha autorização, ninguém pode usar a minha voz sem a minha autorização, ninguém pode usar meu nome sem a minha autorização, né? Independentemente de eu ser um péssimo cantor, né? um péssimo intérprete, mas eu sou uma pessoa humana, então eu tenho direito esses direitos são direitos de personalidade, eu tenho direito a proteger isso, né? Então, voltando lá para a questão do programa de controle de estoque, não é porque controle de estoque é um programa banal que eu posso copiar, né? E como é que eu vou fazer para me diferenciar? Tenta fazer um programa melhor, tenta fazer um programa numa linguagem que seja mais moderna, por isso que toda hora aparece um programa, né, de controle de estoque novo, né, Pedro? Porque a linguagem muda, a linguagem se aperfeiçoa, você consegue fazer com que ele tenha interação com outros programas, e aí é que você vai dando a sua mais-valia. E a outra questão é o que eu falei, de uma certa forma, no começo, que é a questão daquele que é o inovador. Então, hoje em dia, a gente tem vários programas de controle de estoque, mas aquele que desenvolveu o primeiro programa de controle de estoque, ele foi inovador. Ele deve ter ganho mais dinheiro do que o pessoal está ganhando agora, né? Porque ele foi o primeiro, né? Outra coisa, aquele que foi o primeiro, aquele que foi inovador, se ele coloca uma marca, que é um outro direito de propriedade intelectual, no jogo dele, no programa dele, no jogo, na empresa, e essa marca ela pega um valor, amanhã hoje você não compra o Word porque é o Word, você compra o Word porque é a Microsoft. Quem você conhece é a Microsoft. Se amanhã a Microsoft mudar o nome do programa editor de texto dela de Word para Palavrinha, vai todo mundo continuar comprando Palavrinha. Por que você vai comprar da Palavrinha? Porque é da Microsoft. E da Microsoft eu sei que fala com isso, fala com aquilo, funciona naquele computador, não funciona nesse, eu sei o que eu quero. Mas como é que eu estou vendo isso? Eu estou vendo porque eu estou analisando. Quando a gente compra um pacote Office, a gente analisa as funcionalidades do pacote da Office, ou a gente compra porque um pacote Office é da Microsoft, vai rodar no Microsoft, e eu sei que tem uma planilha, tem um editor de texto, tem um programa que faz a apresentação de slide. Então, o que esse programa tem a mais? O que esse programa tem a mais é uma vantagem, né? Uma mais-valia, né? que eu vou conseguir, mas eu estou comprando porque é da Microsoft, né? Então, a marca é muito importante. E, às vezes, essa questão dos jogos, Pedro, a gente teve uma experiência muito interessante
que vocês conhecem agora o Angry Birds, né? Eu não sei se a garotada conhece o Angry Birds. O Angry Birds, quando começou, é uma empresa finlandesa. Os criadores deles são finlandeses. Eles não tinham dinheiro para fazer nada. Nada. Eles não tinham dinheiro para fazer nada de jeito nenhum. Então, um escritório da Finlândia falou, não, eu vou pagar para fazer o registro dos personagens como marca, né? E hoje viraram filme, viraram merchandising, né? Você vai numa feira de licenciamento, tá lá os Angry Birds lá para bolsa, para mochila, para caderno, para régua, né? Assim como você tem o Sonic, assim como você tem o Mario, assim como você tem vários personagens. E cada vez é um personagem da moda, né? Mas são personagens que saíram de dentro de um jogo e ganharam vida como marca, então, né, ganharam vida como propriedade de licenciamento de merchandising. Então você vê que, olha, eu não estou desenvolvendo aqui um aplicativo, é um joguinho, é um jogo de futebol, é um jogo de peteleco do prego, mas não tem nada demais. Mas às vezes tem um personagem que é interessante, esse personagem se populariza e dali ele pula daquele mundo lá virtual dele e vai para outro mundo virtual, né? Vira uma marca. Então, quem desenvolve, quem trabalha com imaginação, quem trabalha com inovação, né, tem que estar atento a esses detalhes. Então, como a gente falava, é um programa de controle de estoque, tá? Mas eu vou concorrer com quantos programas de controle de estoque? Então, o meu programa tem que ter uma diferença, tem que ter algo melhor do que os outros. E esse algo melhor, talvez eu consiga proteger. E talvez eu deva proteger. E o que eu sempre falo nas minhas palestras é que você não precisa registrar sua marca, você não precisa fazer a patente do seu produto, você vai estar... Eu reputo isso uma escolha negocial completamente errada. Né? Que se você não tem um produto inovador e não faz a patente, você vai perder dinheiro, porque você poderia ter exclusividade de exploração daquilo, e você não vai ter. Se você tem um software... Ricardo, fala. Você trouxe um ponto aqui que eu já estou aqui quem é da visão empresarial está sempre pensando, né, precificação, custo, né, investimento. E você foi um dos grandes precursores, um grande professor meu, que todo mundo, quando olha essa parte de proteção, pensa, isso é muito caro, isso não dá no meu bolso. E você sempre traz isso com muita clareza, de que proteger não custa tanto quanto se imagina. Os benefícios que você tem são incalculáveis frente ao que você investiu, frente ao que você comparou. E até um profissional como você, Ricardo, com toda essa experiência, mas isso... Como é que quantifica isso, Ricardo? Quanto custa? É claro que a gente não fala em valores, que todo o processo é muito personalizado, mas acho que é importante você abordar, porque você é uma pessoa que traz isso com muita clareza, que é uma linha de projeção num projeto, na criação de um negócio, na criação de uma inovação, que ele é muito irrisório quando comparado dos benefícios que isso traz. Queria que você abordasse esse ponto para a gente. O que acontece é o seguinte, Anderson, existem profissionais de todos os valores, né? Cobram mais barato como cobram mais caro. Eu provavelmente nem sou o mais barato, nem sou o mais caro, né? Eu sou intermediário. Mas, na verdade, e isso aí não levem a mal o que eu vou falar, os honorários são de acordo com o tamanho do negócio, né? Então, eu acho que a medida mais justa é quanto vai ser o seu ganho econômico, né? Então, se eu vou pegar lá, se eu sou advogado do Angry Birds lá no começo, quando os caras não têm dinheiro nenhum, eu não vou cobrar o que certamente o advogado deles está cobrando deles hoje. Mas o que eu quero? Eu quero essa parceria. Eu, como profissional, eu quero essa parceria. Eu quero pegar o cara que está começando aqui, uma coisa que eu vi que é boa, que eu vislumbrei que tem futuro, posso até me enganar, mas eu vislumbrei que tem futuro e eu vou cobrar o preço razoável aí para eu prestar o meu trabalho e ele poder fazer o investimento.
mas eu quero criar com ele uma parceria para lá na frente, quando ele estiver licenciando o produto dele, quando ele estiver bombando, arrebentando, ele fala, pô, eu vou continuar com o Dr. Ricardo, porque foi o Dr. Ricardo que me ajudou lá no começo. É isso que eu quero. Então tem preço para tudo. Se eu for chamado, e aí você vai dizer que é injusto, se eu for chamado, eu não acho, se eu for chamado por uma empresa que está começando para fazer um registro de marca, eu provavelmente vou ter uma conversa com ela, vou ter um honorário com ela, que seria diferente se eu fosse chamado pela Petrobras para fazer uma marca para Petrobras ou para Coca-Cola. Os portes das empresas são diferentes, entendeu? De complexidade também, né, Ricardo? Porque quando a gente vê, quando a empresa está entrando no mercado, ela tem um mercado único, pequeno. Se eu sou advogado, eu não posso perder prazo. Advogado não pode perder prazo nenhum. Advogado, a gente não pode considerar nada que se faça nada errado, mas imagina a responsabilidade de cuidar da marca da Xerox, né? Cuidar da marca da IBM, cuidar da marca da Microsoft. A marca do desenvolvedor que está começando agora é menos importante? Não, talvez seja mais importante até, né, para aquela pessoa que está começando. Mas a responsabilidade, a exposição, o risco do seu negócio, né? A gente, quando é prestador de serviço, a gente tem os nossos riscos também, né? Tem o risco de eu dar uma opinião que não seja mais adequada, ou dar uma opinião que o resultado não seja o resultado que a empresa está esperando. Isso tudo tem risco, né? Então, essa negociação varia, mas eu gosto sempre de falar que é um investimento e as pessoas consideram custo. E, às vezes, consideram um investimento de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 dentro de um universo de 50 mil, 100 mil, 150 mil, consideram esse R$1.000 relevante. Quando esse R$1.000 não é tão relevante assim, não considera custo, considera como parte do seu investimento. Quando você fizer seu plano de negócio, você põe lá, olha, eu tenho que gastar, eu vou desenvolver um software, eu tenho que gastar para proteger esse software. Eu não posso simplesmente fazer e largar. É a maneira de encarar o negócio, né? Eu vou chamar a atenção aqui só para tentar sublinhar um pouquinho o que você está falando, que o Anderson está falando, e você também está falando muito do valor do investimento. Mas tem aqui, nessas nossas pesquisas, uma coisa que eu acho que afeta profundamente esse pensamento e torna verdadeiramente muito barato você proteger, que é a dor de ver aquilo que você criou, não registrou, ser copiado e explorado pelo outro. E ele ganhar milhões porque você não botou uma coisa que deve estar, você falou muito bem agora. E aí eu falo muito para o nosso público aqui do Rio Info, gente, isso tem que fazer parte do processo de criação de um produto, qualquer que ele seja. Na área de tecnologia, é como você bem falou, na hora do plano de negócio, já bota isso lá, porque talvez essa seja a maior dor possível, né? Olha, não ter gasto ali esse dinheiro no início para depois perder milhões. Eu acho que ainda tem uma... Né? Eu acho que ainda tem uma dor pior do que essa, que eu sempre falo nas minhas palestras, e quando o Anderson falou, eu ia falar isso, aí a gente puxou para o outro lado, puxou para outro assunto. Nessa área, você não é obrigado a registrar, não é obrigado a patentear, você não é obrigado a procurar, a proteção. Mas lembra lá que eu falei, são direitos que excluem a concorrência. Sabe o que você não pode fazer? Você não pode usar o direito do outro. A hora que você falar, não, eu vou fazer um jogo desse aqui, eu vou botar a musiquinha das moedas do Mário lá no meu programa. Qual é o mal que tem? Então, eu tenho um programa lá de controle de caixa, né Pedro? Controle de caixa, fluxo financeiro. Eu vou botar o barulhinho lá das moedas lá do joguinho do Mário quando eu faturar alguma coisa. E você vai ter um problema sério, porque você não quis proteger o seu, mas você está violando o direito de uma empresa que quer proteger o dela, faz questão de proteger. Então, a única coisa que você não pode fazer aqui é violar o direito dos outros. Agora, se você parar e pensar um pouquinho, é como o Pedro está falando, você desenvolve alguma coisa bacana, e outra coisa que eu não falo, negócio de marca é para Coca-Cola. Como é que a Coca-Cola começou? Mas foi 100 anos atrás, mas tá bom, a gente sabe que
nós, seres humanos, não vamos durar 100 anos, mas as empresas podem durar mais do que 100 anos. Ricardo, como é que começou a Apple, né? Como é que começou a Apple? Como começou as empresas de garagem, né? Tem muita gente aqui que está assistindo a gente que daqui a 40 anos vão lembrar dessa conversa, né? Aí o cara fala, não, isso é para coisa grande. A Xerox, os desenvolvedores da Xerox, eles faziam um desenvolvimento, apresentavam um pedido de patente. Faziam um desenvolvimento, apresentavam outro pedido de patente. Um dia o dinheiro deles acabou, não por causa dos pedidos de patente. Acabou porque eles não tinham mais dinheiro. A invenção, eles estavam no caminho certo, mas a invenção demandava muito mais investimento do que eles tinham capacidade de fazer. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram todos os pedidos de patente, foram num banco nos Estados Unidos e falaram, olha assim, isso aqui é o nosso produto, você quer investir nisso aqui? Isso aqui é o que a gente está dando de garantia. Se a gente não conseguir pagar vocês pegam esses pedidos de patente, essas patentes e dão para outra empresa. O cara do banco deve ter contratado lá um Ricardo Pinho para olhar as patentes, viu que as patentes estavam direitinho, contratou alguém do segmento da tecnologia que disse, não, isso aqui é bom, e deu dinheiro para o E a Xerox é o que a Xerox é hoje, até hoje. Excelente, Ricardo. Olha, o Thomas Edison é o cara que tem... Você sabia que o inventor individual, o maior titular de patentes até hoje é o Thomas Alva Edison, aquele da lâmpada. Tinha mais de 1.800 patentes no nome dele. Pois é, Ricardo e Anderson. No avançar da hora aqui, nos avançado. Para que nós comecemos as nossas despedidas. E a vocês do evento do Rio Info, sempre lembrando, estamos aí à disposição para aprofundar. O tema é riquíssimo. Reitero aqui o agradecimento à oportunidade de estar expondo aqui um pouco do que nós pesquisamos em relação ao tema, para explorar aqui de forma aprofundada o talento, aí, o conhecimento, o domínio do Ricardo Pinho nessa área. E recomendar a vocês, vejam de novo o painel, peguem conosco a gravação, porque o que foi dito aqui, de verdade, vale ouro. Então, eu queria abrir aqui, primeiro me despedir já, agradecer, reiterar esse agradecimento pela oportunidade de estar participando desse belíssimo evento, nessa mais uma estruturação, mais um trabalho feito aí com muita dedicação para que o segmento flua. Já passando para o Anderson fazer suas considerações e despedidas finais, para que depois o Ricardo Pinho encerre essa brilhante exposição aí, que fica aí como um legado para esse segmento tão importante para a nossa sociedade econômica. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo, pela tua oportunidade de aprender mais um pouco com você. A todos vocês que estão participando desse evento, parabéns. Um evento inovador já pela sua essência, pela forma de estar se apresentando. Muitos empreendedores, muitos empresários, poder público. Então, importante a gente ter um diálogo com todos os segmentos e construir cada vez mais um país inovador. Ricardo, com você. Obrigado, Anderson. Obrigado, Pedro. Eu queria agradecer aí esse toque de bola aí que a gente fez, esse bate-bola aí foi legal. Queria agradecer mais uma vez a organização do evento. Queria dizer, como o Pedro falou e o Anderson também, nós estamos à disposição, eu estou à disposição de vocês. O que a gente tocou aqui muito brevemente é a ponta do iceberg, mas tudo tem solução, não é só problema, muito pelo contrário, é solução, é uma vantagem. E vocês que estão participando desse evento já têm uma vantagem muito grande, já mostra que vocês são empreendedores, inovadores, empresários, de outro quilate, de outra categoria, porque estão aqui nesse evento buscando aprender, buscando fazer novos negócios, buscando inovar. Então, isso já é mais do que meio caminho andado. O resto é só detalhe, e para acertar os detalhes, nós estamos à disposição. Então, a todos vocês, até a próxima. Muito obrigado.